Olá! Hoje, então, aqui neste espaço, vamos discutir um pouquinho sobre governança corporativa e relações de trabalho, temas que são afetos a mim e ao professor Guilherme Wunsch, que já essa nossa ideia de conversar sobre esses assuntos surgiu numa época em que eu peguei algumas caronas com o professor Guilherme, indo para a Unicinos, e começamos a debater sobre esses assuntos que nos são tão caros, eu, a minha governança, o professor Guilherme com o direito do trabalho. Entendemos que havia aqui um ponto de contato muito importante, né, especialmente no que tange a diversidade de pessoas, né, que devem compor as empresas, né, que trabalham, que devem administrar essas empresas. Professor Guilherme, é um prazer conversar contigo sempre. E gostaria de já lançar a pergunta aqui, porque a nossa ideia é fazer um diálogo, né? Fazer uma conversa sobre esses temas, aquilo que nos inquieta em relação a isso, dividir aqui com o nosso público essas inquietudes. Um, como que o direito do trabalho, o que o direito do trabalho está fazendo ou não, né, em relação à questão de diversidade, né? A diversidade aqui não entendida só como diversidade de gênero, mas diversidade de pessoas nas relações de trabalho. Bom, Laís, sempre bom conversar contigo. Agora nesse modo virtual, né? Mas de fato foi realmente um projeto, uma conversa que começou lá, né, nas nossas quintas-feiras, né? Isso. Nas viagens Porto Alegre e São Leopoldo. E fico bem feliz da gente poder tocar essa conversa juntos, esse projeto, né? Acho que é o primeiro, né, de muitos que a gente ainda está aí desenhando e que a gente quer fazer juntos. E respondendo a tua pergunta, o direito do trabalho, num aspecto normativo, se a gente for analisar isso, nós temos poucas situações que efetivamente dentro da CLT se colocam com preservação, vamos dizer assim, de diversidade, né? O clássico exemplo é o capítulo que fala da proteção ao trabalho da mulher, né? Mas é claro que eu tenho aqui a Constituição que me diz, né, de proibição de discriminação de gênero, de raça, de idade, né? Proibição de diferenciação salarial em razão também de todos esses elementos. E aí vem a CLT que praticamente se organiza de uma forma muito fechada, né, de falar de responsabilidade pré-contratual, contratual, dizendo situações como a proibição de vedação de anúncios discriminatórios de emprego, proibição de veiculação de situações de gênero em anúncios de emprego, algo que é completamente desrespeitado, né? Porque basta abrir qualquer jornal, qualquer vaga de emprego que a gente vai observar que isso simplesmente retórico, né? Proteção à amamentação, proteção ao meio ambiente do trabalho de trabalhadoras gestantes, de trabalhadoras lactantes, né? O direito do trabalho ele sempre circundou muito dentro desses temas quando a gente fala de trabalho de homem, trabalho da mulher, né? Que é praticamente depois repetido no capítulo da proteção ao trabalho do menor, né, que também a gente vai trabalhar ali com a categoria dos aprendizes, né, mas não existe dentro da CLT, isso é uma falha, claro, pela própria construção histórica da CLT, porque afinal de contas a gente está falando de uma norma de mais de 70 anos que, embora esteja nesses últimos 3 anos, pelo menos, sendo sucessivamente reformada, parece não conseguir enxergar quais são as métricas, os problemas reais que o direito do trabalho está colocando hoje na nossa vida. A gente se preocupa só em diminuir o número de ações, diminuir verbas de caráter salarial, desonerar folha de pagamento, e a gente não está enxergando que a dinâmica empresarial, ela de muito tempo, ela não fica só mais circulando em pagar salário no final do mês, né? Então, a gente acaba tendo uma CLT que não enxerga situações, por exemplo, de altas empregadas mulheres. Né? Porque a gente continua tendo regras gerais, mas não existe uma
política legislativa, se a gente fosse falar nessa terminologia, né, de efetiva inclusão, por exemplo, de mulheres em cargos de gestão no mercado de trabalho. Né? Um outro exemplo é o caso dos trabalhadores deficientes. Né? Embora, claro, a gente tenha o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a legislação trabalhista, a CLT, ela sequer toca, né, no tema do trabalhador deficiente de uma forma efetivo. O que a gente tem é lá na legislação previdenciária, lá na Lei 8.213 de 91, que vai me dizer lá no artigo 93 que eu tenho que respeitar cotas de contratação de trabalhadores deficientes, conforme o número de empregados da minha empresa, e que eu só posso ter a substituição de um empregado deficiente por outro também deficiente. Então, e acaba ali. Né? Então, nós nem estamos falando de que tipo de deficiência, deficiência cognitiva, deficiência intelectual, deficiência física, e a gente ainda continua enxergando diversidade como se fossem temas do tipo diferença salarial entre homens e mulheres, direitos LGBT, trabalhadores com deficiência. Claro, realmente se a gente fosse colocar o recorte principal disso, mas quando a gente começa a falar em governança corporativa, quando a gente começa a falar em desdobramento dessa temática de inclusão, a gente pode falar em exemplos até mesmo banais do tipo empresas que contratem pessoas que não saibam falar uma língua estrangeira. Né? Por exemplo, tem lá uma política dentro empresarial de fomento, de formação em língua estrangeira para esses empregados que depois vão, por exemplo, começar a galgar novos cargos de alto escalão, por exemplo. Então, isso também é uma forma de inclusão. Então, a gente precisa compreender, né, a inclusão do direito do trabalho para além mesmo da própria Constituição, né? Porque mesmo a Constituição, quando já traz, claro, uma importante proteção de vedação de discriminação, também não enxerga essas situações mais contemporâneas que a gente enfrenta hoje no dia a dia, e até mesmo situações tecnológicas, porque, por exemplo, a deficiência tecnológica, ela também é uma questão de inclusão. Nós tivemos recentemente uma decisão que validou uma justa causa de um empregado idoso, era um engenheiro, que foi despedido por justa causa por desatualização tecnológica. Ele era um empregado que tinha dificuldades com computador, com aparelhagens tecnológicas. Ele foi despedido por justa causa, enquadraram ele lá no conceito de desídia, né, que é o relapso, né, e o tribunal manteve essa justa causa. Né? Em primeiro grau, o empregado havia ganho e em segundo grau, a empresa conseguiu reverter. Então, até mesmo essas questões de tecnologia também já se colocam como necessárias para se pensar o que é inclusão. Perfeito, Guilherme. E pegando esse gancho que tu falou da governança, né, que é o meu, digamos assim, o meu objeto, o meu recorte de estudo já há algum tempo, né? Quando a gente vai falar em práticas de governança, eu acho que no início a gente tem que pensar o seguinte: a governança é um sistema, né, criado já há bastante tempo, trabalhado por algumas empresas, né, para que essas empresas se tornem mais atrativas aos seus investidores. Então, é como se fosse um sistema que procura determinadas práticas que vão diminuir aquela simetria informacional entre investidores e os gestores, os administradores dessas empresas, né? Para que se possa tornar essa empresa um pouco mais confiável do ponto de vista de investimento. Mais do que isso, modernamente, a gente tem a governança também como práticas de responsabilidade social. Tanto é que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa vai trazer lá como os 4 grandes pilares de governança a questão da transparência, da equidade, de uma melhor prestação de contas e da responsabilidade social, né? De um tempo para cá, entrou nesta pauta de governança a questão da diversidade. Mas diversidade para quem? Diversidade, como tu falaste muito bem no início, né, da tua exposição, diversidade em relação aos cargos aos quais planejam e se destina a governança. A gente tem uma frase, digamos assim, chavão dentro de governança, que é o tom que vem do topo, né? Então, qualquer sistema de governança ele vai ser gestado, planejado pelos altos cargos de administração, e esses também serão os principais destinatários, porque eles terão que ser
digamos assim, os implementadores, os cuidadores desse processo de governança. E daí nós estamos falando principalmente em conselho de administração e diretoria executiva de empresas, né? E essa diversidade da governança, a governança começa a voltar os olhos e se preocupar com isso quando se percebe que, principalmente nos conselhos de administração, se tem um baixíssimo índice de mulheres, e aqui vou falar especificamente, né, sobre a questão de mulheres, né? E esses índices ainda, que a gente daqui a um pouco já vai conversar um pouco sobre eles são piores quando a gente tem um cenário, por exemplo, o cenário empresarial brasileiro, né, de muitas empresas de origem familiar, ou seja, a gente tem esses cargos ocupados por mulheres, não porque elas foram contratadas no mercado, né, pelas suas qualificações, etc., mas sim porque ela veio da família e muitas vezes se coloca no conselho, né, porque é da família, né? Obviamente que não necessariamente essa conselheira familiar não vai ter competência, não é isso que está se falando, mas a questão da escolha, né, de não ser um membro da família, né, e ela ocupa esse cargo em virtude das suas questões mais de proximidade da família. Então, a gente tem dados, como, por exemplo, um dado de 2019 da consultoria Spencer Stuart, que das empresas brasileiras que estão listadas lá na B3 em nível 1, nível 2 de novo mercado de governança, de todos os cargos de conselheiros disponíveis nessas empresas, somente 10,5% desses cargos são ocupados por mulheres, né? E, de novo, retomo aquela anterior, várias dessas empresas, esses cargos, por serem empresas de origem familiar, a mulher está no conselho por ser da família e não necessariamente por questões profissionais, né, digamos assim. Sendo que, mesmo a gente tendo essas empresas listadas já em níveis diferenciados de governança, né, e sendo uma das práticas de governança recomendadas pelo Código de Melhores Práticas do IBGC, a diversidade em conselhos, não só a diversidade de gênero, mas hoje também a gente vai falar até mesmo em diversidade de idade, né? Porque sempre se pensou, fazendo um parêntese aqui, os conselhos de administração, historicamente, eles são vistos pela sua própria função como órgãos de planejamento, como órgãos, né, digamos assim, de condução, né, de vislumbrar a decisões, né? né, de uma empresa, né, o farol alto, né, vou enxergar lá na frente. Então, sempre se teve a ideia, e correta, né, enfim, de se colocar profissionais com uma maior senioridade nesse local de conselho, né? Mas hoje também vai se perquirir do ponto de vista que nós estamos vivendo, né, de necessidade de uma inovação quase que diária das empresas, de transformação, se de repente essa diversidade de idade, né, mais jovens com mais velhos, se ela também não seria prudente, digamos assim, para que a empresa conseguisse cumprir com uma melhor, com os seus planejamentos, digamos assim, mais alargados, né? Pudesse olhar para todas as frentes, né? E a questão, fechando parênteses, né, e voltando para a questão da diversidade em relação às mulheres, que eu estava falando, além dessa pesquisa da Spencer Stuart, que foi do ano de 2019, em 2020, saiu agora em março, uma pesquisa da outra consultoria Grant Thornton, que é Human in Business 2020, essa pesquisa está disponível na internet, e nessa pesquisa eles analisam mais cargos de diretoria executiva, né? E a gente também vai ter essa disparidade. Então, por exemplo, no cenário brasileiro, a gente, em cargos de CEO, a gente vai ter 20% deles ocupados por mulheres, 80% ocupados por homens, né? Cargos, por exemplo, de diretor, o que tem a maior diferença aqui, né? Um cargo de diretoria de TI, por exemplo, né?
nós temos 16% ocupados por mulheres e 84% ocupados por homens, né? O cargo que vai ter menos diferença vai ser o de RH, 40% ocupado por mulheres e 60% ocupado por homens. Ainda assim, nós temos, né, uma predominância masculina. A líder global de networking da Grant Thornton, que é a Francesca Largenberg, ela começa esse documento, né, essa pesquisa, dizendo o seguinte: mas por que a gente tem que pensar em diversidade, né? Se a gente parte de uma premissa de igualdade, né, que homens e mulheres são iguais, né, que, portanto, todo mundo poderia exercer as mesmas, né, os mesmos cargos, com a mesma competência, enfim, por que a gente está trazendo esta questão, né, da diversidade? E ela vai dizer o seguinte: porque o valor que é obtido com a diferença de pensamento é inestimável para as empresas. E daí ela vai falar, e não é só o valor homem-mulher, a diversidade homem-mulher, é a diversidade LGBT, a diversidade de idade, a diversidade de raça, de crenças, de credo, de tudo. A diversidade, ela traz um valor inestimável para as empresas, porque ela traz uma pluralidade de pensamento, né? E essa pluralidade de pensamento, se bem aplicada, se bem conduzida, obviamente que ela vai fazer com que essa empresa desenvolva outras premissas, né? E uma das outras questões, né, que é importante, tem uma pesquisa, essa mesma pesquisa ela traz um outro dado daí num cenário mundial, que eu acho importante a gente conversar, que em cargos de liderança, nível mundial daí, 29% são ocupados por mulheres e 71% ocupados por homens, né? Ou seja, existe uma grande diferença, né? Também em nível mundial, não é só no Brasil que a gente vivencia essa disparidade, tá? Mas, né, também não vamos aqui só ficar trazendo os problemas, enfim, que a gente encontra nessa métrica toda, né? Existem propostas, né? Existem situações que a gente tem que pensar para talvez resolver essa situação ou minimizar essa situação, né? Então, o que essas pesquisas trazem, né, com base nos dados que eles coletam, tanto da Spencer Stuart quanto essa pesquisa da Grant Thornton, é que a empresa precisa ter um plano de ação, né, e ela precisa conhecer os seus índices. Então, a primeira coisa é a empresa se autoconhecer e entender que a diversidade ela é importante por esse valor que a Francesca Lagerberg traz, né? Esse valor inestimável que surge da diversidade de pensamentos, né? E ela coloca, né, nesse sentido, de que existe uma necessidade de se liderar plano de ação, né? De se conhecer os índices de diversidade e de depois a gente vai ter que editar essa parte aqui, trocar, porque alguém... Não, tem que deixar porque é natural. Acho que essa é a graça do... Aliás, se editar, a gente vai fazer uma prática contra aquilo que a gente está falando, né? Porque é professora, advogada, mulher, mãe, é isso, né? Tu tá dando aqui a realidade do... Essa parte não deve ser editada, porque isso aqui é o cenário da diversidade, né? Então, é isso mesmo. Tem que lançar do vídeo. Amor, tu pode ir lá que a mamãe está gravando uma aula? Pode. Bom, então ela quer continuar aqui na nossa aula. Tá? Bom, como eu estava falando, então a empresa ela tem que conhecer os seus índices, né? Tem que conhecer a sua realidade, né? E a partir daí ela criar algumas medidas, né? E algumas das medidas que são ditas, por exemplo, é a atração e retenção de talentos, né? Então, nós conversávamos antes, né, Guilherme, de começarmos aqui a nossa gravação, sobre a linha de corte, né, aquele dado que depois eu vou te pedir que nos traga aqui, que as mulheres começam como maioria na origem e depois, quando à medida que vai subindo uma carreira, começa essa diminuição da presença feminina, né? E, obviamente, que isso tem algumas situações que a gente sabe, por exemplo, a maternidade é uma questão que
coloca, não deveria, mas coloca algumas dificuldades, né, para essa ascensão da mulher na carreira. Então, uma política de atração e retenção desses talentos femininos que passa por medidas como, por exemplo, né, medidas de como é que a gente vai ver essa questão da diversidade, da maternidade, né? As oportunidades de desenvolvimento. Eu acho que o exemplo que tu colocaste desse profissional que foi demitido porque não tinha domínio de uma determinada tecnologia, ou até mesmo a questão do idioma, né? De como é que vai se oportunizar esse crescimento, né? E a questão de uma cultura, e daí eu acho que é muito prática de governança, já que a governança ela passa por, né, criação de culturas dentro da empresa, a criação de uma cultura verdadeiramente inclusiva, né? E aí é que eu acho que é o grande detalhe e talvez o mais importante e também o mais difícil de se fazer, né? Como é que vai se ter uma cultura verdadeiramente inclusiva? Eu, certa feita, estava dividindo aqui uma fala que uma vez eu escutei. Eu estava conversando com um cliente, né? E ele tinha tido, era assim, uma empresa que tinha um número de trabalhadores considerável, né? E eles tinham também um turnover bastante alto, né, em virtude da atividade deles, não, né, bastante grande. Eles trabalhavam basicamente com contratos temporários, então eles tinham muita troca de colaboradores. E ele tinha tido, assim, ocasionalmente, né, por uma situação, 3 trabalhadoras que tinham sido dispensadas, né, e que tinham, não, os seus contratos não eram por prazo determinado, elas tinham, enfim, outras modalidades de contrato, e que elas acabaram, depois da dispensa, se apresentando grávidas, né? Então, gerando uma estabilidade. E deu a ocasião, assim, de ser 3 na sequência, né? E eu me lembro que depois, né, quando a gente estava discutindo esses casos, eu disse, infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem aqui a estabilidade delas, né? Infelizmente para ti que as demitiu e agora vai ter que readmitir, ou então pagar a estabilidade, mas essa é a legislação, é o que temos que cumprir. E ele me diz assim, eu vou resolver isso. E eu, ok, né? Vamos lá, vamos resolver. Esses 3 casos a gente já resolveu e tal. E ele disse assim, eu não vou mais contratar mulheres. E eu disse, bom, né? Não é uma resolução, né? Não é a resolução. E daí ele disse, porque tu vê 3 casos. Eu disse assim, bom, mas tu tem empresa há quanto tempo? Há 20 anos. Foi uma coincidência de dar esses 3 casos na sequência, né? Mas não é talvez a melhor solução, até porque daí expliquei que o Ministério do Trabalho tinha órgãos que fiscalizavam, né, averiguavam o percentual de homens e de mulheres, enfim. Mas isso faz parte daquela questão de implementação de cultura que eu falava, né? Então, assim, a cultura verdadeiramente inclusiva de acolhimento, de percepção em relação, no caso, às mulheres e qualquer outra diversidade que nós tenhamos, né? Então, eu vou te pedir que divida aquele dado que eu falei anteriormente, né, que começa na origem e depois que a gente discutiu anteriormente. Essa tua fala, primeiro que ela provocou em mim assim, muitas opções por onde continuar a conversa, porque eu acho que tu trouxe muitos aspectos. Conflito intergeracional, conflito de gênero dentro do ambiente de trabalho, esse conflito ligado à distribuição de cargos, né, e cultura empresarial, né? Especialmente no momento começo que a gente está vivendo de pandemia, porque muito se fala, né, que depois da pandemia a gente vai ter um novo comportamento de consumo, um novo padrão de busca de produtos e serviços, e que a gente vai buscar empresas e fornecedores que sejam muito mais ligados à ideia de sustentabilidade, à ideia de inclusão, à ideia de respeito aos direitos trabalhistas, ou seja, a gente projeta num cenário pós-pandemia uma própria mudança do comportamento do consumidor. E essa mudança do comportamento do consumidor, invariavelmente, vai acabar gerando também uma mudança do comportamento empresarial, porque, enfim, as empresas são quem nos fornecem
produtos e serviços, né? No Brasil, a gente tem um grande problema, se a gente for pegar todos esses pontos que tu falou. Porque a gente pode dar um exemplo muito simples, né? Colocava ali antes a questão das mulheres que muitas vezes são colocadas nos contratos sociais, nos cargos de direção, gestão, mas na verdade não exercem isso, só estão ali porque é da família, então vamos colocar. É a mesma lógica de partidos políticos, por exemplo, no cumprimento das cotas de candidatas mulheres. A gente só está tirando a cultura do público e está trazendo para o privado. Porque a situação é a mesma. E a gente precisa aqui, vamos dizer assim, descortinar assim, um véu, né? Porque a gente tem que falar sobre isso assumindo um pressuposto. No Brasil, existe diferença salarial entre homens e mulheres. E isso não é o Guilherme, isso não é a Laís que estão falando. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso é dado do IBGE, isso é dado do PNAD, isso é dado estatístico, né? Então, veja, a gente já está colocando que, por exemplo, colocou ali uma diferença de 60 a 40. Não é apenas 20% a diferença, é 20% e dentro dos 20% eu ainda tenho a diferença salarial. Então, além de eu estar falando de diferença de percentual de contratação, dentro desses 40% que são mulheres, eu ainda tenho 40% de mulheres que são contratadas com um salário menor do que aqueles 60% que estão lá, homens trabalhando naquele cargo, porque os dados também de estatísticas já comprovaram isso, e até mesmo em cargos de alto escalão, que as mulheres ganham de 20% a 30% a menos do que os homens, né? Especialmente quando em cargos de gestão, justamente pelo próprio aspecto da maternidade. Mas, enfim, é que a gente teve uma coincidência, vamos dizer assim, de muitos fatores históricos, políticos e sociais. A gente vem, vamos ter que voltar um pouquinho lá em 2016, quando a gente está ali no impeachment da Dilma. Tá? Coincidentemente, a primeira mulher presidente impeachmentada. Tá? Estamos falando aqui de diversidade também. Nisso, muito se começou a se fazer aquele debate de corrupção, né? Porque, é claro, né, toda a situação que ocorreu no Brasil clareou uma situação de empresas vinculadas a não boas práticas de governança, né? Ao contrário, né? Práticas de corrupção. E aí nós tivemos, então, aquele boom do tema da governança corporativa, do compliance, da lei anticorrupção, vem o direito penal inaugurando esse debate, né, de uma forma muito veemente, o direito administrativo, em função dessas situações de contratações envolvendo o poder público, e aí vem o direito do trabalho. E começa, às vezes até de uma forma um pouco nebulosa, a entender que governança corporativa ou compliance é ficar fazendo advocacia preventiva em empresa, evitar ações judiciais, né? Vamos aqui obedecer à nova legislação, à reforma trabalhista, porque agora empresas, vocês têm mais direitos do que antes, então vamos fazer um programa de compliance para evitar ações. Dá ver? Porque não tem nada a ver isso. Né? Ninguém faz um programa de compliance, institui práticas de governança para evitar ações judiciais, não é isso. Né? E aí, justamente, a gente começou a enxergar isso no direito do trabalho uma lente um pouco deturpada. É como assim, já que estamos em pandemia, né? Como para quem usa óculos, né? A Laís tem a sorte de não precisar usar óculos, né? Mas quando, por exemplo, vai colocar uma máscara, vai respirar, né? A lente ela fica toda embaçada, né? E foi com esses olhos que a gente estava olhando, né? Essas temáticas. Né? Por sorte, as pesquisas elas evoluem, né? E a gente começa então a entender um pouco melhor o que significa essas temáticas aplicadas ao direito do trabalho. E aí me vem à mente, né, uma situação muito problemática no direito do trabalho, que é justamente essa questão da proteção à maternidade, como tu bem falaste ali, né? E, inclusive, né, nos deixa um exemplo real, né? Com a Lara, né, aparecendo, né, no nosso vídeo. Mas a questão é a seguinte: quando há um tempo atrás, 2015, 2016, um dos temas que mais começou a focar no direito do trabalho foi a questão do dano existencial, que é o dano ao projeto de vida. O direito do trabalho aqui assim, fez uma péssima incorporação desse conceito na jurisprudência, porque os casos que a gente ficava analisando sobre isso eram casos de horas extras prestadas em excesso usando dano existencial. Isto não é dano existencial. Agora, por exemplo, a mulher que vira mãe e por virar mãe deixa de assumir um
cargo de importância, um cargo de gestão, um cargo de alto escalão dentro da empresa, em função de que a maternidade impede de fazer isso e o projeto de vida também é uma ligação com o projeto profissional, porque os nossos projetos de vida também são ligados à nossa profissão, isso é dano existencial. A mulher que deixa de ter filhos porque ela não quer perder a promoção do cargo, porque ela sabe que se ela, na iminência de ser promovida, vai ter filhos, ela vai acabar perdendo isso e, portanto, ela não realiza o seu projeto parental, por exemplo, isso é dano existencial, né? Isso não chegou no direito do trabalho. A gente não conseguiu debater esse tema com a sofisticação que ele merece, porque a gente incorporou que dano existencial é hora extra em excesso. Então, se já é difícil no direito empresarial a gente discutir isso, né, no direito do trabalho isso fica mais difícil ainda. Né? E aí é que vem essa questão desses próprios, não só dos conflitos de gênero, mas dos próprios conflitos intergeracionais, porque hoje a gente tem uma geração milênio, X, Y, Z, e em um certo ponto, né, vamos pegar aí a geração Z, então essa aí que vem aí na virada do milênio, né, está convivendo nesse momento com pessoas da geração Y e da geração X, porque nós temos faixas etárias que estão ali na saída do mercado de trabalho, prestes a uma aposentadoria, o que está se mantendo no mercado de trabalho, porque se aposenta e se mantém no mercado, porque não consegue sobreviver apenas com a sua aposentadoria, então isso também acaba gerando essa necessidade da gente discutir inclusão na perspectiva etária, né? E vem a geração Z, é uma geração muito mais preocupada com o propósito empresarial. Eu vou trazer uns dados aqui, então, para a gente falar um pouco. Olha só, uma pesquisa feita aqui pelo LinkedIn. Tá? Aqui, vamos pegar aqui redes sociais. Tá? No ano de 2018, apontou que 78% das companhias priorizam diversidade. Né? Então, a gente está falando aqui de um cenário muito positivo, né? Se a gente for pegar aí que quase 80% das empresas, das companhias, priorizam, né, olhar políticas de diversidade, isso já demonstra que pode estar acontecendo uma mudança de mentalidade empresarial. E aí agora uma pesquisa mais de consultoria mesmo, que foi feita pela Boston Consulting Group, foi feita também no ano de 2018 e 2019, com 16.500 pessoas de 14 países diferentes, inclusive o Brasil, apontou que 25% dos empregados de grupos minoritários se sentem beneficiados por políticas empresariais. Né? Se a gente for pegar isso num aspecto mais histórico, esse próprio debate ele é recente e não é, né? Porque ele é um debate que começa na década de 70. Né? Aqui no Brasil, vamos falar ali, então, estamos falando aqui de um intervalo ali de 50 anos. Né? A gente também achava que a nossa democracia ela já estava completamente madura, né? Porque temos uma Constituição de mais de 30. A gente viu que não. Né? Então, esse debate ele existe, mas ele não é maduro o suficiente. Então, a gente até pode dizer que esses dados no Brasil, eles são, de uma certa forma, baixos, né, de apenas 25%, porque o próprio debate sobre diversidade nas empresas ele é um debate recente, né, de ser um debate ali da década de 70. Né? E aí, isso já criou, inclusive, alguns dados, né, que são bastante importantes. Olha só, 78% do grupo majoritário do mundo corporativo. Quem é o grupo majoritário do mundo corporativo? O homem branco, heterocis, não deficiente, com idade entre 35 e 50 anos. Ou seja, o padrão, né? A pessoa que está aí no auge da sua carreira, né? Homem branco, que não possui nenhuma deficiência física, intelectual, cognitiva e que está na idade, né, economicamente ativa. 78% desse grupo se sente livre para ser autêntico no seu ambiente de trabalho. Esse número cai para 74% quando a gente está falando de mulheres brancas e homens negros. E esse número cai até 18 pontos percentuais, ou seja, cai de 78% para 60% quando nós estamos falando de, por exemplo, homossexuais, negros, mulheres e PCDs. Né? Então, na verdade, a gente coloca no mundo corporativo, no mundo do trabalho, simplesmente a repetição
fatores históricos, sociais de um Brasil que se constituiu em cima de um modelo mais patriarcal, né? E aí, justamente, é que vem a pesquisa com os dados que a gente estava falando, né? Que colocam, por exemplo, olha só, no conselho administrativo, 89% de homens, 11% de mulheres. Quadro executivo, 86% de homens, 14% de mulheres. Gerência, 69% de homens, 31% de mulheres. Supervisão, 61% homens, 39% mulheres. Quadro funcionários, 57% homens, 43% mulheres. Estagiários, 41% homens, 59% mulheres. Aprendizes, 44% homens, 56% mulheres. A lógica ela se comprova na nossa frente. Quem vai estar assistindo vai dizer: ah, não, mas agora vocês vão querer começar a falar sobre isso, de homem, mulher, por favor, né? Gente, são dados. Eu não estou inventando aqui, né? Para as pessoas, a gente não está. A gente precisa parar de querer falar para agradar, a gente precisa trazer o dado. Eu não vou poder falar em governança corporativa, em boas práticas, se eu mentir dados. Né? Então, aqui fica muito claro: quanto mais baixo é o cargo, mais mulheres eu tenho. Né? Eu pego aqui, por exemplo, aprendizes, tá? Que é 56 mulheres, 44% homens. Aprendiz ali é o trabalhador dos 14 aos 24 anos. Tá? Ali tu pega estagiário, trainee, né? Os três pontos que são, vamos dizer assim, mais precarizantes do direito do trabalho são mais ocupados por mulheres do que por homens. À medida que tu vai crescendo nos cargos, né, que tu coloca supervisão, gerência, executivo, conselho administrativo, o número começa a se inverter bruscamente. E aí vem justamente a comprovação do dado. Né? Com 14, 15, 20 anos, que é lá estagiário, aprendiz, trainee, está recém entrando no mercado de trabalho, não tem um projeto parental, não é mãe e ainda está em uma idade jovem. Quando tu chega em conselho administrativo, que daí a gente já está falando de um empregado, de uma pessoa, né, um gestor com mais senioridade, né, a gente vê aqui, por que as mulheres não chegam? Porque daí nós já estamos falando naquela faixa ali de 35 anos para cima, né, e aí vem todo aquele conflito social, né? Como assim você já tem 35 anos, 40 anos e ainda não é mãe? Né? Aí tem a cobrança familiar, a cobrança social de um lado, né? Que diz, olha, precisa ser mãe, porque quanto mais tarde tu engravidar, mais risco tem para a criança. Tu quer ser, imagina, a criança vai ter ali 10 anos e tu já vai ser uma velha de 50. Né? E ao outro lado vem a pressão, né, de mas agora você está assumindo aqui o cargo de gestão, como é que vai, né, vai ter que entrar de licença, então vai ficar 6 meses fora, como é que tu vai tomar decisões, né? A gente teve recentemente uma situação na pandemia, de uma notícia que foi veiculada, de uma mulher que foi despedida da empresa porque os filhos apareciam nos vídeos das reuniões com a empresa, né? Então a gente precisa assumir que no Brasil nós não temos, né, preparação a fazer esse debate com aquilo que se requer, né? Que é entender que mulheres envelhecem e mulheres têm que ser mães. Isto não é dimensionador de capacidade laboral. Eu acho super importante tu ter referido isso, porque entra bem dentro, Guilherme, daquela parte da gente conhecer, né, o que a gente está tratando, né? E eu só queria te colocar assim uma visão que a nossa fala de longe, pelo menos não é o meu pensamento, da gente fazer aquela dicotomia homem-mulher, os homens são os culpados, não sei o que, não. A gente tem que trabalhar dentro das potencialidades, né? Ou seja, achar aquelas oportunidades de desenvolvimento olhando, digamos, para as mulheres, né? Como é que a gente, aquilo que eu tinha falado anteriormente, eu tenho essa situação dentro da minha empresa, como é que eu vou fazer para reter esse talento? Como é que eu vou lidar com essa diversidade? Como é que eu vou fazer com que esse grupo de pessoas, né, que digamos assim, de minorias, como tu colocaste, como é que eles vão ser autênticos? Eu vou promover essa cultura, esse espaço de autenticidade para que eles se mostrem dentro do local de trabalho e se sintam confortáveis, né? Então, a questão não é a gente achar ou tentar responsabilizar ou culpar alguém. A questão é a gente trabalhar
com todas essas especificidades, né, e fazer com que essas pessoas possam, né, diante dessas, por exemplo, eu sou mãe, né, bom, talvez para mim flexibilidade no horário de trabalho seja um fator muito atrativo. E talvez um empregador que me ofereça essa flexibilidade, olha, tu pode fazer home office ou enfim, ganhe e me conquiste, né? Então, se tiver bom para todo mundo, tá bom para todo mundo. O que não se pode, e aqui é a gente, como tu bem falou, negar esse problema e a gente deixar de enxergar essa pirâmide, né? Porque, de novo, né, vou me valer novamente das palavras da Francesca Lagerberg, lá da Grant Thornton, a diversidade interessa às empresas, a diversidade agrega valor, né, porque nós precisamos de um pool de pensamentos diferentes, né, por isso, e dentro dessa linha que tu falou também da questão da pandemia, né, de nós termos um novo consumidor, a gente vai ter uma nova imposição para as empresas, né, de comportamentos. Então, assim, o consumidor mudou, eu vou ter que mudar a minha estratégia e eu vou ter que ter pessoas que pensem essas novas estratégias, né? Pensamentos múltiplos, desde aquele que gostou muito de ficar em casa recebendo tudo por tele, até as pessoas que chegaram à conclusão que não, o que eu gosto mesmo é de presencial, né? Então, isso certamente vai demandar uma nova estruturação, né, de todos esses cargos, de toda essa forma das empresas desenvolverem, né, as suas cabeças pensantes, digamos assim, né, de todo mundo, de ter essa diversidade dentro, que é o que me instiga, né, que é a parte da governança, dessa diversidade dentro dos cargos de conselho e de diretoria. Diga, Guilherme. Não, sabe que essa, só porque eu sei que tu vai puxar em um outro assunto, mas eu não queria deixar porque tu fez uma referência aqui ótima. É o seguinte, a pandemia ela fez a gente entender que o lugar do trabalho não é mais o lugar da empresa. Uhum. E isso talvez seja assim o maior efeito, né, da pandemia naquele nosso conceito tradicional de lugar de trabalho, de jornada de trabalho, né? E a gente viu como nós ainda somos arcaicos com isso, porque a gente ainda na CLT, né, lá no nosso artigo 4º, a gente pressupõe, né, que jornada de trabalho é o número de horas que eu estou à disposição, né? Na pandemia a gente ficou à disposição muito mais vezes e muito mais tempo do que antes no meu lugar presencial, né? Se a gente for pegar essa ideia e jogar lá a ideia, por exemplo, da mulher gestante, né? No ano passado, né, nós tivemos aí a tomada de decisão, né, de posição pelo Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, declarou inconstitucional o artigo da CLT que trata da questão do trabalho da mulher em ambiente insalubre, né? A mulher gestante ou lactante em ambiente insalubre. A reforma trabalhista trouxe uma autorização, né, para gestantes e lactantes trabalharem em ambientes insalubres de grau médio e mínimo, né? O Supremo disse que isso tudo é inconstitucional, né? Então hoje nós voltamos a ter a mesma regra que nós tínhamos antes da reforma, né, que é uma vedação, né, do trabalho da mulher gestante e da mulher lactante em atividades insalubres. E aí a CLT ela trouxe uma solução e que a gente brinca que são aquelas soluções meio Aladins, né? Que a gente esfrega uma lâmpada e espera que o gênio, né, saia dando uma situação. E aí o gênio, né, que elaborou esse artigo, né, deu como solução mágica, né, considerar se eu tenho uma mulher gestante ou lactante que está trabalhando em ambiente insalubre e, portanto, vai ter que ser afastada, essa gravidez ela passa a ser de risco, tá? E ela já passa, então, a receber salário maternidade, porque ela vai, então, entrar lá no benefício previdenciário, né? A nossa solução mágica foi criar um conceito jurídico de gravidez de risco, né? E a solução mágica foi a gente onerar o INSS, né? Porque, embora, é claro, né, seja o ônus do empregador efetuar esse pagamento, depois ele se ressarce do INSS lá no seu custeio tributário, mas mesmo assim eu joguei lá para a Previdência esse problema, né? Deixei ele com o empregador também, que o benefício que está custeado é custeado pelo empregador, né? A gente não pensou, por exemplo, que se é um ambiente insalubre, é difícil, eu vou falar hospital, não tem como. Né? Agora, por exemplo, se eu estou falando de ambientes insalubres
executivos que tenham alguma situação, né? Por que não, por exemplo, pensar o teletrabalho, né? Aí a gente pode até questionar a fala, né, desse gestor que falou contigo, eu não vou contratar mulheres. Por quê? Eu não preciso mais pensar dessa forma, porque o lugar de trabalho não é mais o lugar da empresa. Eu não preciso deixar de contratar uma mulher, eu não preciso deixar de promover uma mulher, eu não preciso de deixar de colocar num cargo de gestão, um cargo executivo, porque vai engravidar. E se engravidar, aqui, ó, faz um home office, né? Ou autoriza um home office, ou transforma o seu contrato em contrato de teletrabalho, né? Porque aqui são conceitos distintos, né? Home office e teletrabalho, incrível que pareça, as pessoas acham que são sinônimos, não são sinônimos, né? Mas parece-nos que a gente precisa começar a enxergar alternativas que fujam daquela lógica binarista, né? Do bom e do mal. Infelizmente, no Brasil, tomou muita força desde que a reforma trabalhista entrou em vigor. Acho que a gente tem que encontrar soluções, né, Guilherme? Não ser digamos assim, só cavar problemas, né? E acho que tanto essa pandemia quanto essa transformação que certamente vai ocorrer na sociedade, talvez façam com que a gente se torne um pouco mais criativo para encontrar soluções para esse tipo de situação, né? Bom, como ficou comigo o cargo de controlar o tempo aqui da nossa fala, né? E já te digo que estamos no limite, né, da nossa conversa aqui. Eu queria te agradecer, Guilherme, por esse bate-papo, né, que foi muito produtivo, pelo menos para mim, te ouvir falar, né, enfim, expor algumas questões que a mim me inquietam e que sempre é bom ouvir um especialista tratando, né? E já te dizer que estou à disposição para que a gente possa fazer novos bate-papos, né, sobre esses temas que nos permeiam, né? Porque não há toda vez que quando eu estou falando sobre governança e aqueles que já me ouviram falar sobre governança, eu sempre digo, governança é feita por pessoas, né? E a gente tem que analisar as pessoas que estão, né, são os agentes dessa governança e muitas vezes eles estão vinculados àquela empresa, né, através de uma relação de trabalho, né? Então a gente vai ter que olhar para essas relações também para que a gente possa enxergar esse sistema de governança como um todo. Então, desde já te agradeço por essa conversa e me coloco à disposição para a gente ter outras neste formato. Com certeza, assim, eu queria muito te agradecer. A gente tem muitas coisas ainda para falar sobre isso, né? Sobre a própria questão étnica. Assim, eu vou trazer assim, um dado muito curtinho, assim, eu prometo ser super rápido aqui para a gente fazer um fechamento, mas, por exemplo, assim, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Ethos, tá? Olha só, conselho administrativo, tá? Em questão de representatividade étnica, tá? Brancos, 95,1%, negros e pardos, 4,9%, asiáticos e indígenas, 0%. Tá? Uma pesquisa feita também pela McKinsey Company. Tá? Empresas que se preocupam com gênero são 21% mais lucrativas. E as empresas que se preocupam com diversidade étnica, isso impacta em aumento de 33% de lucros. Nós temos um case no Brasil, que é a Cargill, que é uma empresa aí do segmento do agronegócio, que em 2018 foi o ano em que eles deram uma girada de chave, começaram a adotar práticas de diversidade dentro da empresa, o lucro deles aumentou 37% em comparação ao ano de 2017. Eles fizeram várias ações, por exemplo, as pessoas que os clientes inadimplentes, eles tinham uma lista que se chamava de lista negra. Eles trocaram o nome para passar para cadastro bloqueado. Empregados trans puderam começar a usar o nome social dentro da empresa. Então, assim, a gente está falando aqui de diversidade de muitas formas. A gente tem o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI, não vai dar tempo de falar, mas, enfim, a gente pode fazer a parte 2, né, do nosso debate de hoje para continuar falando sobre isso. Então, vamos abrir nessa bolha, né? Vamos abrir a bolha, vamos estourar essa bolha, né? Entender governança corporativa e diversidade nas suas múltiplas, né, ramificações. É um núcleo,
né, que se ramifica de muitas formas, e eu queria te dizer que eu estou muito feliz de conversar contigo, porque, enfim, além de sermos colegas de ensino, somos amigos, e fico muito, muito, muito contente da gente começar aí com esses projetos juntos, né? Eu te admiro muito, teu trabalho, né? Como professora, como mãe, como mulher, e é sensacional a gente poder fazer isso juntos. É convite ou não é convite, é convocação, pode ter certeza. Muito obrigada, Guilherme. A admiração é recíproca, tá? E certamente vamos trocar muitas figurinhas, tá bom? Te agradeço mais uma vez e até breve. Até lá.